Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós falamos sobre dons espirituais, sobre a realidade dos dons espirituais, sobre o propósito de Deus de abastecer a sua igreja com dons, com talentos, com ministérios, né, com homens e mulheres aptos a ministrarem a palavra de Deus, aptos a se transformarem, a serem transformados em instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Nossa vida espiritual, a nossa jornada cristã, ela apresenta uma dimensão dupla, né? Nosso amor para com Deus e a manifestação desse amor nas nossas vidas, revelando o amor de Deus para com o próximo. Amamos ao Senhor nosso Deus e expressamos esse amor amando o próximo. O amor ao qual nós nos referimos aqui é um compromisso relacionado à redenção, à salvação, às coisas santas, às coisas corretas, né? Nós apresentamos o conceito de amor como um compromisso, como um comprometimento. Nunca, nunca como uma emoção ou como um sentimento, porque as emoções e sentimentos humanos são falhos, são instáveis, né? Não servem muito bem, não são adequados para expressarem a dimensão, a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Então a palavra compromisso é muito mais forte, porque compromisso nos remete à fidelidade, né? Compromisso remete à fidelidade, remete à perseverança, aquele amor que crê, que suporta, que se entrega, que renuncia, né? Aquele amor que persevera, que vai adiante, aquele amor que espera, que aguarda, que exorta, que orienta, que aconselha, que intercede, aquele amor que sofre, que se alegra, aquele amor que participa da vida do outro de maneira a conduzi-lo à fé em Cristo Jesus. E todo cristão, de um modo geral, todo cristão, ele sente a necessidade de expressar esse amor a Deus, de sentir-se útil em relação à obra de Deus, ao ministério de Cristo. Nos dias de hoje, as igrejas cristãs têm um grande número de ministérios. Há nas igrejas uma, um leque, né, bem diversificado de serviços, de ministérios, em que o cristão pode, né, se colocar, aprender, ser cuidado e cuidar de outros. Ele pode satisfazer essa necessidade, esse ímpeto espiritual, através dos ministérios das igrejas, das muitas igrejas e seus muitos ministérios. Mas há também, mas há também momentos em que o indivíduo deseja que a sua vida expresse esse amor de Deus em Cristo Jesus para além da, da área ali, para além dos limites da denominação, da igreja em si. Em que a pessoa deseja que a sua vida, conforme vivida nas mais diversas esferas, né, sua vida como vida social, profissional, né, ela expresse esse amor de Deus. Ela deseja ser um ministro do Evangelho de uma forma plena, de uma maneira mais ampla. Não estou falando necessariamente em exercer o ministério pastoral ou algo desse tipo. Eu estou falando em que a vida reflete, precisa refletir aquela fé, esse desejo de servir ao próximo através de tudo que ela recebeu, que ela aprendeu, que ela viveu. E esse é um desejo muito saudável, essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas, para com a sua igreja. Nós falamos do jovem Estevão, do jovem brilhante Estevão, o diácono, que não foi apedrejado porque estava servindo as mesas, levando alimentos para as viúvas. Ele foi apedrejado porque um grupo político-religioso sentiu-se ofendido com a pregação daquele jovem, com o belo testemunho que ele estava dando da fé em Cristo Jesus, da séria acusação que ele fez em relação aos administradores do templo, ao sumo sacerdócio, como responsáveis por entregarem Jesus, o Cristo, nas mãos do governador romano para ser executado, né? Estevão estava vivendo uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida cheia do Espírito Santo. É claro que a vida de Estevão, para nós, serve de exemplo. Você não precisa estar buscando conflitos.
Estevão agiu não com a intenção de atacar o sinédrio ou a religião judaica, porque ele nunca se viu diferente de como se viam os judeus em termos de religião. A única divergência que poderia haver é que ele reconhecia em Jesus o Cristo prometido para Israel, o Cristo prometido para os judeus, o Cristo prometido para a humanidade. Tá? E, pelo que nós sabemos, isso não poderia nem deveria de maneira nenhuma ser motivo para uma execução sumária ou para um linchamento, como ocorreu na vida daquele jovem. A vida dele é testemunho de uma vida cheia de fé, cheia de esperança, cheia de vontade. Ele estava proclamando o evangelho da salvação para o próximo, para aqueles que não conheciam o evangelho da salvação em Jesus Cristo. E acabou perdendo a sua vida nesse processo. É um mártir, é uma testemunha fiel, né? É uma manifestação viva, vivida do amor de Deus, o propósito de Deus. As nossas vidas não devem buscar de maneira nenhuma o conflito pelo conflito, o confronto pelo confronto. Mas o exemplo de Estevão é para que as nossas vidas expressem de modo significativo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos. Pode não ser tão intenso como foi na vida do jovem Estevão, mas não significa que não será um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Tá? Nem todos foram chamados para ser Estevão. Você foi chamado para viver a sua vida. Você foi chamado para que através da sua vida você manifeste a sua fé. Através da sua vida, simples ou complexa, bem-sucedida ou não, o amor de Deus em Cristo Jesus não só pode, como vai se mostrar salvador através de você, alcançando as pessoas que podem e que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. Então, talvez você ainda nem saiba, mas Deus te capacitou com dons, com talentos, com habilidades, com capacidades que podem e devem ser exercidos para a glória, para o louvor do nome de Deus. E há uma série de conselhos aqui, num dos materiais que nós estamos revisando, olhando. Nem todo material nós estamos indicando ainda a fonte, a origem, porque à medida que nós vamos reestudando, relendo, nós vamos reavaliando esse material, de maneira a podermos evitar qualquer indicação assim que possa induzir ou conduzir pessoas a excessos, a extravagâncias. Tem alguns materiais que foram muito bem produzidos, uma declaração de fé, de confiança em Deus e em sua palavra, uma declaração de confiança na suficiência da palavra de Deus, mas que, por outro lado, acabam aqui e ali, né, expressando um desprezo para com o saber humano, né, para com as ciências que foram desenvolvidas, aprimoradas ao longo de milhares de anos. Nós concordamos que a Igreja de Deus não deveria necessitar de nenhum tipo de ajuda externa. Se assim o necessitasse, Deus trará essas pessoas para a igreja, né, esses dons, esses talentos, essas habilidades, para que a igreja se tornasse ou se torne plena, totalmente dependente de Deus e confiante na sua palavra. A igreja de Deus não deveria, mas necessita, e todos nós sabemos que a igreja de Deus necessita, a princípio, de uma submissão a Deus, submissão à palavra de Deus e de humildade para buscar em áreas que ela negligenciou ao longo da sua história, buscar no conhecimento elaborado, adquirido, no saber humano, que é também uma manifestação, que é um dom de Deus, que é uma manifestação da graça e do amor de Deus. Se a igreja hoje ela corre um pouco atrás para buscar benefícios fora dela, é porque no passado ela negligenciou e negligenciou em muito mesmo, o devido cuidado para com as coisas santas, o devido cuidado para com a formação dos seus ministros, o devido cuidado para com a ministração da sua palavra, o devido cuidado para com a pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, uma série de cautelas, de orientações, sempre são apresentadas aqui para toda pessoa que deseja servir a Deus, que deseja permitir que a sua vida seja um instrumento de Deus. O primeiro ponto é
sempre, sempre e sempre, a prioridade é o nosso relacionamento com Deus e a nossa caminhada com Ele. Tá? Primeiro é isso, a primeira prioridade, devemos cuidar e zelar para com o nosso relacionamento pessoal com Deus. Tá? Não existe isso. Se você está afastado de Deus, não tem como você ser instrumento de Deus para levar outra pessoa à comunhão com Ele. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você pode ter mantido a retórica, a oratória, as boas intenções ou o bom coração, mas não estando em você a manifestação viva do querer, do mover do Espírito Santo, então é prioridade que você busque sempre manter-se em comunhão com Deus, manter-se em comunhão com a palavra de Deus, manter-se em comunhão com o Espírito Santo de Deus. A prioridade em todo e qualquer serviço a Deus é a nossa comunhão e a nossa caminhada ao lado do Pai. O Salmo 37, os versículos 3 e 5 falam dessas coisas. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. No serviço a Deus, toda ministração de dons, de talentos, de serviços para a glória de Deus, o ser humano acaba se tornando um instrumento. Então a prioridade é você estar com Deus. Confia no Senhor e pratica o bem. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa, não só porque é o certo a ser feito. Não apenas porque é o certo a ser feito. É porque confiamos em Deus com relação aos frutos, ao resultado, ao que ocorrerá no momento adequado e preparado por Deus. É por isso que não somos nós, é a palavra de Deus que condena a pressa. Uma coisa é o sentido de urgência, uma coisa é a convicção da necessidade, outra é tentar criar atalhos. Deus estabeleceu um caminho, Deus estabeleceu um modo de caminhar, Deus estabeleceu o como devemos agir, então nós precisamos aprender a amar a vontade de Deus. Não é só uma questão de dizer, eu quero amar ao próximo assim como Deus me ama, tá? Mas nós precisamos aprender a amar a vontade de Deus. E nós precisamos aprender a sentir prazer em obedecer a Deus, a sentir prazer em termos comunhão com o Pai, sabendo que não importa o que está acontecendo, Deus é nosso Deus e Pai. E o salmista aqui, esses versículos aqui, eles são muito conhecidos. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Tá? Uma das palavras-chave aqui é a paz. A paz interior. A paz interior. Porque na época dos Salmos aqui, o rei Davi, as guerras eram muito mais constantes, pelo menos naqueles dias, do que nós entendemos hoje. Nós enfrentamos na nossa sociedade uma questão de outras batalhas, várias outras guerrinhas aí, não é? Nós temos muitos conflitos, o Brasil tem muitas mortes, tem muita violência, mas não é um país sem violência, não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando o seguinte, na confiança em Deus nós recebemos a paz de Deus. Na confiança em Deus, na obediência a Ele, a paz que excede todo entendimento, habita no nosso íntimo e permite que a nossa fé seja alimentada e fortalecida, não dependendo nós de resultados rápidos ou imediatos. A disposição, a capacidade para aguardarmos a Deus e a sua vontade. Deleita-te no Senhor, né? Tenha prazer em amar e obedecer a Deus, tenha prazer na palavra de Deus, em amar a palavra de Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas está dizendo aqui que Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, principalmente quando os desejos do seu coração estiverem em harmonia com a vontade de Deus. Tá? Ter plena paz, perfeito amor, harmonia, deleitar-se em Deus, regozijar-se, alegrar-se,
deitar e dormir, descansar, repousar, ter paz, Deus satisfará os desejos do teu coração, na medida em que os desejos que brotam do seu coração são aqueles desejos originados na vontade de Deus, na palavra de Deus, vivificados pela presença viva do Espírito Santo de Deus. É uma indicação da necessidade de uma reflexão constante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é isso? Não é abrir mão da direção da sua vida. Não é abrir mão da sua vontade. Não é abrir mão do poder humano de autodireção. Não é isso. É colocar esse exercício, essa habilidade, esse poder humano, esse dom humano em submissão à vontade de Deus. Por isso ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho. Por quê? Porque Deus te conduzirá além. Muitas pessoas têm vivido em direção aos alvos e aos objetivos que elas estabeleceram e têm obtido algum êxito, algum sucesso. Mas muitas pessoas têm vivido, estabelecido metas, alvos para com essa vida e somente para esta vida. Têm se dedicado intensamente em assuntos e questões que não dizem respeito à eternidade. Entrega os teus objetivos ao Senhor, os teus propósitos, os teus anseios, a sua vocação, a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos, e Deus te conduzirá além dos propósitos que você estabeleceu, porque a sua vida é limitada, a minha vida é limitada. Nós estabelecemos planos, nós estabelecemos propósitos. Em um determinado momento da minha vida, eu decidi, eu vou aguardar, eu vou completar a minha jornada no meu trabalho. Isso vai me consumir razoável tempo, 20 anos. Mas foram 20 anos que eu tive para estudar, para orar, para meditar. Não descuidei de nenhum desses assuntos, não descuidei de nenhum desses temas. Aguardando o momento em que eu poderia me dedicar mais intensamente àquilo que eu acredito mais adequado, mais correto, sem ter a preocupação de fazer da vocação um meio de vida, um sustento, sem ter essa preocupação. Em algumas coisas eu acertei. Fala, mas Marco, e o risco que você correu? O risco que eu corri foi de ter morrido durante esse tempo, não foi? Não é o risco que todos correm. Eu estabeleci um propósito, um plano real, um plano consciente. Eu aguento, eu suporto. Né? Aguardei. Demorou um pouco mais do que eu havia planejado, porque algumas dificuldades aí do mundo político aí me obrigaram a aguardar aí 3 anos a mais do que eu havia pensado, mas ainda assim estava dentro da margem de erro, da expectativa. Mas se você tivesse morrido, seria bastante constrangedor, não é? Seria bastante constrangedor ter que me apresentar diante do Senhor ali, né? Não que eu pretenda me apresentar ali de cabeça erguida, né? Não, mas carinha no chão sempre vai ser carinha no chão diante do nosso Deus, mas sem nada para apresentar, sem nada para dizer. E aí, o que você fez com o que eu te dei? E aí, você enterrou seus dons, seus talentos, suas habilidades? A vocação para a qual eu te chamei, você a abandonou? Deu certo. Deu certo porque Deus me sustentou até aqui e eu acredito que me sustentará por um período igual ou talvez maior. Então, nós estabelecemos planos, nós estabelecemos objetivos, nós estabelecemos metas e alvos, nós estabelecemos propósito para as nossas vidas. Tá, mas isso deve estar em harmonia, em consonância com a palavra de Deus. O risco de ter morrido, o risco do meu discurso se tornar irrelevante, ter se tornado irrelevante, aparentemente não se tornou irrelevante. Tudo que apresentamos como questionável hoje já o era há 20 anos atrás. Tudo que apresentamos como desvio do caminho para com relação à palavra de Deus já o era há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Outros que estão há mais tempo militando, batalhando aí, dia a dia, em tempo integral, por assim dizer, né, tiveram tempo suficiente para que
as suas vidas, os seus ministérios expressassem a graça, o amor e o poder de Deus. Nós não corremos contra o tempo, não corremos contra o relógio. Estamos agindo dentro do tempo de Deus, estamos agindo de acordo com o propósito e o plano de Deus. Mas para que isso funcione, para que isso dê certo, é necessário o devido cuidado, primeiro, com a vida pessoal, de oração, de comunhão com Deus, de meditação na palavra, né, de análise da realidade, de compreensão das próprias limitações, de procurar entender os tempos, não as estações do ano, mas de procurar entender qual é o espírito que está atuando no mundo hoje, né? Saber qual é a realidade do mundo hoje, saber o momento adequado e oportuno para apresentar o seu serviço. Estou aqui só para ajudar. Estou aqui para satisfazer a vocação, o ministério, o dom. Estou aqui para servir o meu Deus de consciência tranquila, para que você saiba que Deus tem um plano. E esse plano de Deus não exclui você. Você pode fazer parte do plano de Deus. Você não só pode, como deve, fazer parte do propósito de Deus. Cautela, paciência, perseverança e cuidado. Cuidado com a sua vida pessoal diante de Deus. Algumas pessoas se desviam da comunhão com Deus, se desviam da comunhão com o Espírito Santo e vivem em função do ministério, vivem em função do exercício dos dons, da ministração dos talentos, né? E isso é inadequado, isso é pecado. A nossa vida deve ser vivida tendo como prioridade a nossa comunhão, a nossa relação, o nosso relacionamento pessoal com Deus, o Pai, em primeiro lugar. E isso exige o quê? Tempo. Isso exige tempo. Algumas pessoas falam em tempo de qualidade. Tempo é tempo. Tá? Não são 15 minutos, não é meia hora, não é uma hora do seu dia. É uma vida, é uma mente voltada para um propósito, para um objetivo. A prioridade sempre estará, primeiramente, na nossa comunhão com o Pai. O que fala também disso é Mateus, capítulo 22. Mateus 22, vejamos. Nós também estamos estudando o Evangelho de Mateus, não chegamos no capítulo 22, mas podemos usar algum material para falar de outros assuntos. 22, do 37 ao 38. Esse texto do Evangelho de Mateus fala do momento em que um juiz, um perito na lei, fez uma questão para testar Jesus, né, para provocar Jesus. Isso é muito comum até hoje, né? Algumas pessoas procuram você, ou já procuraram você, não é bem o conselho que eles queriam. Eles queriam saber se você é capaz de aconselhar corretamente. Não é bem a oração, a intercessão que eles buscavam. Eles só queriam saber se a sua oração, ou a sua intercessão, ou a sua ministração está de acordo com a palavra de Deus. Algumas pessoas buscaram você não para compartilhar um momento de fé, não para compartilhar um momento de alegria, do amor de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, a mútua ministração dessa graça divina. Algumas pessoas procuram simplesmente para testar. Será que é de Deus? Será que não é? Não sei. Mas isso eu já ouvi em vários lugares, muita gente falou. Existe esse tipo de pessoa cínica, né? Existe esse tipo de pessoa doente. Existe esse tipo de religioso perturbado. Por quê? Ele não tem, ou ele desprezou, ou ele abandonou, ou ele nunca quis, ou não faz parte dos planos dele manter uma vida de comunhão com Deus, e ele considera impossível que os outros a tenham. Ele considera impossível. Esse rapaz aqui chega até Jesus, né, cheio de, né, aquele sorrisinho cínico, aquela bajulação que ninguém suporta, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Os fariseus, os judeus e os religiosos de um modo geral, muitas vezes se perdem nesse tipo de coisa, né?
qual é o mandamento mais importante, né? Qual é o limite do viver cristão para que a pessoa esteja salva? Em que momento a pessoa não está mais salva, né? Quando o Espírito Santo está usando e quando o Espírito Santo a deixou. As pessoas se perdem nessas questões vazias, né? Divagando sobre algo que, na maioria das vezes, na maioria das vidas desses indivíduos, eles não são capazes de compreender, a mente deles não tem essa dimensão e essa profundidade. Não que nós a tenhamos, tá? Não que nós tenhamos essa dimensão, essa profundidade. A palavra de Deus aqui condena essa arrogância, esse espírito faccioso. Mas o Senhor Jesus responde àquele jovem. E responde a todos os jovens. Responde a todos os mestres da lei. Responde a todos os doutores do Evangelho. Responde a todos os mestres da graça. Responde a todos os mestres da palavra de Deus e do Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Amar a Deus com tudo o que você é. Com toda a capacidade física, moral, intelectual, emocional, espiritual, com toda a sua energia. Só Deus é digno dessa devoção. Amarás a Deus, ou seja, se ligarás a Ele num compromisso eterno, através de um comprometimento que não se rompe. Tá? Todo o seu ser ligado, voltado para Deus. É o maior de todos os mandamentos, é o primeiro. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas e o Evangelho de Jesus Cristo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Porque não dá você dizer que ama a Deus, você dizer que está totalmente comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo e não ter compromisso nenhum, não ter nenhum laço humano no sentido de que a sua vida seja um instrumento para expressar esse amor de Deus ao qual você está ali perfeitamente ligado, jamais será quebrado esse amor, esse compromisso, essa vontade, esse desejo, essa vida dinâmica, que a sua vida se torna um manancial de bênçãos através do qual Deus atinge outras pessoas, sem se ligar a um compromisso de salvação, de redenção, de amor, de perdão, de justificação, de transformação, um compromisso de investir no próximo. Pode esquecer, alguma coisa está errada. Não, eu só amo a Deus. O meu amor a Deus é inquestionável, mas o resto da humanidade pode até perecer no inferno. Então é lamentável, porque o amor de Deus não está em você. E você não está repousando no amor de Deus. Se as únicas palavras que saem da sua boca são no sentido de condenar o mundo condenado, que amor a Deus é esse que habita na sua vida, na sua mente, no seu ser, na sua alma, no seu espírito, e que não traz como retorno o amor redentor e transformador de Deus para a sua própria vida? Dizer que um mundo condenado pelo pecado está condenado pelo pecado é chover no molhado, como diziam os antigos. Agora, se você consegue olhar para esse mundo de pecado, condenado pelo pecado, com vidas escravizadas pelo pecado, com mentes e consciências escravizadas pela mentira, pelo erro e pelo engano, e acreditar que há esperança, aí sim. Aí sim. E agir na esperança de que a sua vida seja instrumento de Deus para resgatar, aí você está no amor de Deus. Aí você está expressando, através da sua vida, o amor de Deus. Você pode continuar. Você pode seguir em frente. Você pode seguir em frente. Você pode seguir no seu propósito. Porque se o seu propósito, se o seu plano envolve o reconhecimento de que, como dizia o Evangelho, como dizia o apóstolo Paulo em relação ao Evangelho,
Não me envergonho, não me envergonho e não envergonho o Evangelho. Hã? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Do judeu, do grego, minha, sua, dele, do outro, daquele outro. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E como o Evangelho é o poder de Deus, eu não envergonho o Evangelho, para não impedir que o poder de Deus se manifeste salvador na vida daquele que necessita. Aí é algo que só você vivendo com Deus, só você na sua comunhão com Deus, vai poder discernir, vai poder entender, vai poder vasculhar na sua vida, na sua alma, na sua mente, no seu espírito, se você está no caminho certo. Dons espirituais, talentos, capacidades, Deus distribuiu e Deus continua distribuindo gratuitamente através do Espírito Santo. A humanidade tem sido grandemente abençoada. Vidas e mais vidas abençoadas por Deus, capacitadas por Deus, homens que trabalham, que se dedicam, desenvolvem curas, desenvolvem tratamento, desenvolvem terapias, desenvolvem tecnologias, desenvolvem recursos que abençoam milhões e milhões de vidas. Milhões e milhões de vidas. Essas pessoas são dons de Deus. O serviço que elas realizam são talentos dados por Deus. Mas olha como a pessoa que muitas vezes não conhece a Deus, como ele se dedica, como ele acredita que aquele trabalho, que aquela atividade vai resultar em benefício de muitos outros. E o cristão muitas vezes não tem esse empenho, essa dedicação. E algumas vezes não é que falta empenho ou falta dedicação, não falta o devido cuidado, não falta o devido zelo, não falta manter o que a palavra de Deus dedica como prioridade. Primeiro, a sua vida com Deus. Cuida de você. Cuida de você, para que você não se transforme em um peso para outros que já têm o compromisso de ajudar aquele que não conhece. Cuida de você para que você não seja um peso, não se torne um tropeço, um objeto do recuidado amoroso de Deus. É possível permanecer fiel a Deus, é possível ser instrumento de Deus, mas o primeiro conselho, por assim dizer, é: cuida da sua vida com Deus, cuida da sua fé, cuida da sua comunhão com Deus, para a partir daí você cuidar de outros, você ministrar para outros, você ajudar a Deus, você cooperar com a obra de Deus, cooperar com o agir de Deus e com o Espírito Santo. Nós devemos avaliar sempre em oração, em meditação na palavra, devemos avaliar em oração as nossas motivações para esse serviço. É com vistas a ser instrumento de Deus para a salvação? Ou é outro projeto, ou é outra proposta? É uma ambição pessoal, é um projeto político, é uma coisa que visa algum lucro, né? Ajudar a vender um produto, uma mercadoria, ampliar a rede de clientes. Nós devemos buscar sempre em Deus a raiz das nossas motivações, para não sermos nós enganados, para não sermos nós, ao invés de cooperadores, ministros de outra coisa. Né? Devemos verificar se as nossas motivações têm o objetivo de cooperar com Deus no cumprimento do propósito dele nesse mundo, edificando o corpo de Cristo, ministrando uns aos outros e glorificando a Deus. Devemos pedir a Deus, sempre em oração, sabedoria para identificar a nossa área, nosso ministério. Eu quero servir a Deus. Mas não é só eu quero servir a Deus. É onde eu posso servir a Deus? Em que área eu posso servir a Deus? Né? Todo mundo quer a ambição por exposição, por proeminência, é muito grande no mundo de hoje. A igreja não soube devidamente, né, equilibrar esse tipo de questionamento. Então, vamos usar aqui um linguajar simples e próximo. O sujeito mal chegou, mal foi resgatado por Cristo Jesus, ele está na igreja católica e ele já é candidato a papa.
Né? Nem conhece a missa, mas já quer ser papa. Né? Ele está na igreja evangélica, ele já quer presidir o conselho, o presbitério. Ele já quer ser apóstolo, já quer ser profeta, ele nem sabe muito bem o que significa, mas parece algo importante ou proeminente, ele já quer estar lá, já quer começar ali no topo, no fim da carreira. Não, não é assim. As coisas não são assim. A soberania pertence a Deus. O fato de eu querer, eu desejar, eu ambicionar, não significa que seja o momento adequado, o momento apropriado, a hora certa, nem o lugar correto para que eu exerça o ministério. Devemos nos submeter à vontade de Deus para que no momento oportuno nós possamos servi-lo onde Ele, Deus, necessita, onde Ele, Deus, deseja, onde Ele, Deus, quer, onde Ele, Deus, sabe que dará frutos. Esse tipo de submissão, de obediência, é algo que deve estar também na nossa vida, fazer parte do nosso desejo. Essa avaliação das nossas motivações, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a famosa carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 4 ao 6, vão falar da seguinte maneira. Quando fala de dons espirituais também, né? No 3 fala, portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Deus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Quem está em comunhão com Deus, o apóstolo Paulo aqui usa uma palavra que ninguém que é cheio de fé e cheio do Espírito Santo vai amaldiçoar a Deus, vai amaldiçoar o nome de Deus, vai amaldiçoar a obra de Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. Mas não é só uma questão de palavra. Ninguém que é cheio de fé e cheio do Espírito Santo vai se tornar uma maldição para a obra de Deus. Ninguém que é cheio de fé e cheio do Espírito Santo, que está exercendo um ministério de acordo com a vontade de Deus, que está exercendo os seus dons, os seus talentos, de maneira como Deus estabeleceu, se tornará uma maldição para a igreja de Deus, para o corpo de Cristo. Se está havendo um transtorno, uma doença, uma infecção, as pessoas devem parar, sentar, orar, buscar de Deus a orientação. Talvez seja mais saudável você buscar a cura para a sua vida, a cura para a sua alma, a transformação da sua mente, o modelar do seu caráter em conformidade com a vontade de Deus, do que atropelar o Espírito Santo querendo agir ou querendo ser alguém que você ainda não é, não está pronto e não está apto a exercer esse nível de ministério. Não está apto. Não tem a experiência, não tem a perseverança, não tem a paciência. Não foi testado, não foi provado, não foi humilhado, não foi zombado, não foi pisado, não foi apedrejado, não foi abandonado, não foi esquecido. Você nem sabe o que é viver. Você mal sabe o que é sofrer. Como você vai ministrar a cura? Que cura é essa que é não tem raiz na vida, não tem vínculo com a realidade e não tem o suporte do Espírito Santo? Então nós devemos sim nos submeter totalmente a Deus. E também ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Ninguém que é cheio de fé e cheio do Espírito Santo vai amaldiçoar a Deus ou se tornar uma maldição para a obra de Deus. Mas ninguém que não esteja cheio de fé, cheio do Espírito Santo, tem também condições de dizer Jesus é o Senhor. Porque não compreende o significado, a extensão dessa palavra no que diz respeito às implicações do compromisso e da responsabilidade assumida para com Deus quando você faz essa declaração, essa afirmação.
Algumas pessoas aprenderam, mas eu me entreguei a Jesus, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, mas só para participar de certas atividades na igreja, mas só para participar de certos grupos, certos projetos, certas ambições. Jesus não é o Senhor da sua vida. É preciso que você se disponha, se disponha a refletir sobre o significado do senhorio de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Há uma cruz a ser carregada. Há um jugo a ser transportado. Há um peso. É um peso de glória, porque é um peso de responsabilidade, de compromisso que nos conduz a uma visão da glória eterna do Senhor, que permite com que nós suportemos as dificuldades desta vida em fidelidade a Deus, aguardando a manifestação da vinda do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma responsabilidade, há um comprometimento. Por isso que é interessante, às vezes, ao invés de buscar dons e talentos, buscar receber de Deus compromisso e responsabilidade. Porque se tivesse escrito compromisso e responsabilidade, o número de pessoas que estariam buscando seria bem menor. Seria bem menor. Se junto com o ensino de dons e talentos, de operações do Espírito Santo, de manifestações do Espírito Santo, estivesse sendo ensinado a necessidade do compromisso, do comprometimento, do jugo a ser carregado, da cruz a ser transportada, do calvário que te aguarda logo adiante, o número de empolgados diminuiria drasticamente. O número de empolgados praticamente desapareceria. Porque a palavra-chave é responsabilidade, é compromisso, é jugo, é fardo. Tem alegria, tem fé, tem esperança, mas há um preço. Como diz lá o reverendo lá, todo prazer tem seu preço. E nas questões espirituais também. E nas questões espirituais também. Tudo por nós foi conquistado por Cristo Jesus. Sim, amém. Glorificamos a Deus por isso. Os dons e os talentos são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo e nós devemos buscar os melhores e mais excelentes dons? Sim. São distribuídos gratuitamente, nós devemos buscar, nós devemos nos submeter, mas há um preço. Há um preço de responsabilidade, há um preço de compromisso. Há um Deus que não suporta meninice. Há um Deus que nos convoca, que nos chama para uma vida de maturidade. Abandonar a infância espiritual. Abandonar as dúvidas. Abandonar o emocionalismo. Abraçar a fé. Abraçar o compromisso. Abraçar a responsabilidade. Servir a Deus alegremente por um dia, uma semana, um mês, um ano, 10, 15, 20, 50. Ser fiel a Deus todos os dias, debaixo de sol, debaixo de chuva, durante a noite, durante o dia, na madrugada, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no lucro, no prejuízo, na boa fama, na má fama. Esse compromisso não pode ser rompido porque as circunstâncias não são as mais agradáveis. Não. Irmão, chegou a tua hora? Chegou a tua hora. Põe a tua cruz no ombro, coloca o teu fardo e segue em frente. Sirva a Deus com alegria, com temor, com reverência, mas com alegria, com prazer. Não esqueça nunca, não descuide nunca da sua comunhão com Deus. O inimigo das nossas almas sempre oferece atalhos, sempre oferece o caminho curto, sempre oferece o resultado aparentemente rápido. Não é assim que Deus age. Nunca foi assim que Deus agiu. E Deus não vai mudar os seus planos, o seu propósito, só porque se tornou comum as pessoas procurarem adaptar o Evangelho da Graça ao mercado religioso que se apresenta aí. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao que Ele te constituiu. Seja fiel ao homem que você é. Seja fiel à mulher que você é. Seja fiel ao Deus que te ama e que te resgatou. E a fidelidade dele vai se manifestar na sua vida. Isso aqui são os dois conselhos, eu acredito que os principais conselhos para a vida daquele
que deseja que a sua vida se transforme num instrumento do Espírito Santo, no serviço a Deus, na obra de Deus, a ministração dos dons e talentos recebidos com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de elevar o nome de Cristo Jesus para o lugar que ele já ocupa na eternidade, o nome que está acima de todo nome. Que o nome de Jesus cresça em nossas vidas, que as nossas vidas, que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida sejam instrumentos de Deus, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado, para que as bênçãos de Deus venham para as nossas vidas, para que através das nossas vidas elas atinjam aqueles a quem o Senhor Deus quer alcançar. Como Deus usou outras pessoas para alcançar você, como Deus usou instituições, como Deus usou situações, como Deus usou momentos e ocasiões dos mais complexos que nem você consegue entender completamente, para que você compreendesse naquele momento quem é o Senhor seu Deus e qual é o plano dele para você. Você passa a fazer parte desse plano para atingir a vida de outras pessoas. Sirvamos a Deus, amando ao próximo, com toda alegria, com toda dedicação, com toda a graça e amor de Deus Pai. Deus te abençoe. Uma boa tarde.